Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas sobre transistores, né? Hoje nós vamos estudar sobre a configuração emissor comum com resistência no emissor, tá? Na verdade é uma variação da configuração emissor comum que nós estudamos na última aula. Se vocês lembrarem bem, né, na última aula, quando nós vimos a configuração emissor comum, nós vimos que aqui do lado do emissor, né, nós tínhamos conectado um capacitor, né, um capacitor que a gente chama de capacitor de bypass, que faz que, em termos de sinal, o emissor do transistor esteja no terra. Né? Ele não está no terra para fins de polarização, porque eu tenho RE para tensão VE negativa, né? Mas em termos de sinal, eu tenho um terra de sinal aqui. Tá? Nessa variação agora, a gente vai introduzir um resistor aqui, ó, antes do capacitor de bypass. E a gente vai ficar com essa configuração que a gente tem aqui. Tá? Então esse resistor foi introduzido aqui no circuito, tá bom? E a gente agora vai analisar isso para ver qual é o impacto que isso tem na configuração e saber qual é a vantagem que tem nisso, por que a gente faria isso, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer análise do modelo de pequenos sinais, certo? Nós vamos fazer análise do modelo de pequenos sinais do circuito. Então vejamos, a gente vai desenhar aqui, né? Vamos começar aqui. Fonte de sinal. VS. Aí temos o resistor RS da fonte de sinal. Aqui a gente chega na base. Aí a gente vai ter o resistor RB por terra. Depois nós vamos seguir por aqui. Tá? Desculpa, aqui não é a base ainda. A base vai estar aqui. Né? E aqui a gente começa conectando aqui o resistor RP. Aqui a gente vai ter a fonte de corrente controlada por tensão GM-VP, né? Lembrando que a tensão VP está aqui em cima de RP. Tá? Em paralelo à fonte de corrente, a gente vai ter o resistor RO, né, que modela o efeito Early. Aí nós chegamos no coletor, e aqui no coletor nós vamos ter o resistor RC, que vai para o terra, na verdade ele vai para mais VCC, mas como a gente está fazendo análise de sinal, a gente está matando as fontes de tensão, DC, tá? Deixando apenas a fonte de sinal VS. Então a gente vai ter RC para o terra, e vamos ter aqui, em paralelo com ele, a resistência RL também por terra, certo? Bom, agora faltou a gente fazer a parte do emissor, né? Então veja, aqui no emissor, esse resistor RE maiúsculo, ele continua fora do circuito, porque eu tenho um capacitor de bypass para cá, mas agora eu tenho esse RE aqui, né? Então esse RE está no caminho do sinal, então eu preciso representá-lo aqui. Então eu vou vir aqui, e não vai caber na mesma página. Nossa, deixa eu ver aqui se eu dou um jeito de fazer caber. Só um instante, pessoal. Deixa eu pegar esse circuito aqui, puxar ele um pouco para cima. Isso. Né? E agora vamos pegar esse pessoal aqui todo e vamos levar um pouco para cima também. Bom, aqui já coube. Aí aqui a gente vai ter o resistor RE para o terra, certo? Então vejam que agora a gente vai partir para a análise a partir do modelo de pequenos sinais, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos determinar o efeito do circuito,
dessa configuração. Primeiro ponto que a gente vai fazer é o seguinte. Nesse primeiro momento, apesar de que de fato eu tenho esse resistor aqui, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Para analisar o efeito do resistor RO nessa configuração, requer uma análise bastante complicada. A gente vai gastar aí pelo menos uma meia hora para poder calcular o efeito da resistência de saída a partir do valor de RO. Tá? Então, por conta disso, eu vou começar a análise pela resistência de saída RO. Tá? Então, se fôssemos calcular exatamente a resistência de saída RO, tem no Cedra, o Cedra traz essa análise feita, ela é bem extensa, tá? A gente ia chegar na seguinte expressão. A gente ia chegar que RO vai ser igual a RC em paralelo com 1 mais GM-RE que multiplica RO. Então, notem que, diferente do que nós tínhamos antes, quando a gente viu a configuração emissor comum simples, sem resistência de emissor, naquele caso eu não tinha esse fator multiplicativo aqui. Eu tinha apenas o RO em paralelo com o RC. Tá? E mesmo naquele caso, a gente via que eu poderia dizer que isso aqui seria aproximadamente igual a RC. Por quê? Porque RO normalmente tem um valor bastante grande. Só que agora, essa aproximação aqui, ela é ainda melhor. Por quê? Porque esse termo aqui, ó, ele é maior que 1, claro, como vocês podem ver, é 1 mais alguma coisa. E GMRE, tá? GMRE é um valor significativo. É um valor significativo na maioria das vezes. Então, isso faz com que esse valor aqui, tá? Que é bem maior do que 1 na maioria das vezes, multiplicado por RO, produz aqui uma resistência total muito grande, que em paralelo com RC, de fato é aproximadamente igual a RC. Então, se a aproximação de que RO é aproximadamente igual a RC já é usada com muita frequência, nem sempre, mas já é usada com muita frequência, na configuração emissor comum simples, na configuração emissor comum com resistência de emissor, essa aproximação aqui é muito boa. Ela é realmente muito boa e a gente quase sempre usa. Mas o valor correto, se eu gostaria, se quiséssemos utilizar, seria esse. O que nós não vamos fazer aqui, para economizar um pouco de tempo, é fazer a análise do circuito que nos permite achar essa expressão. Ela é bastante longa e não tem elementos que sejam relevantes para o conteúdo de eletrônica. Na verdade, é um excelente exercício de circuitos elétricos. Só que vocês já fizeram circuitos elétricos e foram aprovados. Tá? Então a gente não vai entrar nesse mérito agora. Quando a gente chega em eletrônica 2, a gente vai ver que a configuração emissor comum com resistência de emissor é um circuito com realimentação negativa. E usando os princípios, né, as premissas da realimentação negativa, a gente consegue fazer essa análise e encontrar essa expressão bem mais fácil. Bem mais fácil. Tá? E aí a gente vai deixar para fazer isso lá. Nesse momento, a gente vai parar por aqui. Então, é como se o efeito do RO, nesse caso, ele fosse desprezível e eu pudesse considerar apenas o RC. Diante disso, a gente vai apagar aqui esse paralelo e vai deixar o circuito desse jeito. Tá? E vai deixar o circuito desse jeito. Isso vai simplificar o restante da análise também. Tá bom? Então, bom, vamos em frente. Nosso próximo passo é redeterminar a resistência de entrada, RI. Quem vai ser a nossa resistência de entrada RI? Bom, a nossa resistência de entrada vai ser dada pela seguinte expressão. Lembram da regra de reflexão de resistência que nós falamos na aula passada? Então vejam, olhando a partir daqui, ó, eu quero determinar a resistência de entrada RI. Olhando a partir daqui, eu vou ver RB, e em paralelo com RB eu vou ver RP, e vai ter isso aqui. No cálculo da resistência de entrada, a gente vai matar essa fonte. Tá? Então, isso aqui é um circuito aberto. Eu tenho apenas o que está do lado de cá. Tá? Se isso aqui é um circuito aberto, isso aqui obviamente não impacta. Bom, mas eu não posso dizer que RP está em série com RE, apesar do desenho. Por quê? Por causa da conexão dessa fonte. Na prática, por RE, passa uma corrente muito maior do que passa por RP.
porque RE está do lado do emissor e RP está do lado da base. Então, a gente precisa aplicar a regra de reflexão de resistência e não escrever que RP está em série com RE. A gente vai dizer que RB está em paralelo com RP, que por sua vez está em série com RE multiplicado por beta mais 1, que é o que a gente viu que é o impacto da regra de reflexão de resistência. Então a minha resistência de entrada, RI, vai ser igual a RB em paralelo com RP mais, né, RE, que multiplica beta mais 1. Tá? Isso é uma forma de fazer isso. Eu posso, se eu quiser trabalhar um pouquinho esse termo aqui, ó, eu vou escrevê-lo aqui separado, RP mais RE, que multiplica beta mais 1, e eu posso fazer alguns cálculos com isso. Posso fazer algumas brincadeiras com isso. Lembrem-se que RP se relaciona com RE minúsculo, sendo igual a RE que multiplica beta mais 1, mais RE que multiplica beta mais 1. Então eu posso escrever isso aqui como sendo RE mais RE multiplica beta mais 1. Esse efeito, se vocês quiserem, a gente poderia ver se eu colocasse, no lugar do modelo π, eu usasse o modelo T. Vamos escrever? Então, se eu usasse o modelo T, eu ia ter a seguinte configuração aqui. Ó. Aqui eu vou ter a fonte de corrente controlada por tensão, GM Vp. Aí eu vou ter aqui RC por terra, RL por terra, aqui está a saída VO. Aqui vai chegar a conexão da base. Do lado de cá eu tenho RB por terra. E aqui eu vou ter o resistor RS. Ficou feio isso aqui, né? Coisa mais bonitinha. E aqui eu tenho a fonte de sinal VS. Do lado do emissor eu vou ter o quê? Eu vou ter um resistor e outro resistor. Que resistores são esses? Esse é o RE, esse é o RE minúsculo. Então note que desse jeito que está aqui, né, eu vejo, representando dessa forma, fica mais evidente para mim que RE está em série com RE maiúsculo, tá? Esse REzinho está em série com esse RE, e eles estão todos os dois do lado do emissor. Então, se eu aplicar a regra de reflexão de resistência, eu vou pegar o somatório dos dois, que eles estão conectados em série, e vou multiplicar por beta mais 1 para representar o efeito que ele vai ter na resistência de entrada. Então, eu posso vir aqui, né? Deixa eu desenhar isso aqui assim. Então, pessoal, a gente vai ver o seguinte, né? Que a resistência de entrada RI, né, ela vai ser dada, né, por RB, tá? Por RB, em paralelo com isso aqui. Só que isso aqui está do lado do emissor, então precisa aplicar a regra de reflexão de resistência. Eu posso dizer que o meu RI vai ser igual a RB em paralelo com beta mais 1, RE mais RE. Uma outra forma de representar isso é dizer que RI é igual a RB em paralelo com 1 mais GM-RE que multiplica RP. Tá? Eu não sei se vocês atentaram, mas esse termo aqui, ó, 1 mais GM-RE, tá? É o mesmo termo que apareceu aqui. Ó. É o mesmo termo que apareceu aqui. Então, a resistência de saída deu RC, que multiplica 1 mais GM-RE vezes RO. E aqui a gente está vendo que a resistência de entrada deu RB, que está em paralelo com 1 mais GM-RE vezes RP. Tá? Isso não é uma coincidência. Tá? Aí alguém poderia dizer, pô, mas isso aqui então é igual a isso? Vamos testar? Então vamos escrever aqui. Ó. Vamos escrever 1 mais GM, RE,
que multiplica RP. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Isso aqui vai ser igual a RP mais GN, RP, RE. Tá? Se vocês lembrarem de uma das aulas passadas, a gente vai saber que beta, RP é a mesma coisa que beta sobre GN. Então, eu posso dizer que GN RP é igual a beta. Então, eu posso vir aqui, ó, e trocar GNRP por beta. Então, eu vou ter que 1 mais GNRE vezes RP vai ser igual a RP, mais, no lugar disso aqui, eu vou botar beta RE. Aí alguém poderia dizer, mas deu diferente, né? Porque quando a gente fez a conta aqui, ó, deu RP mais RE que multiplica beta mais 1. E aqui está dando RP mais RE que multiplica só beta. É verdade, deu diferente. Mas se vocês lembrarem, né, beta normalmente tem um valor de 100 pelo menos, às vezes maior que isso. Então, beta e beta mais 1 tem praticamente o mesmo valor. Então eu posso dizer que 1 mais GNRE que multiplica RP é aproximadamente igual a RP que multiplica beta mais 1 que multiplica RE. Tá? O aproximadamente igual decorre do fato que eu somei mais 1 aqui. E aí a gente obtém exatamente o mesmo valor que está aqui. E qual das duas é a mais exata, é a mais correta? Essa é a mais correta, que é exatamente igual a essa. Essa representação aqui é aproximada, mas é muito próxima. Tá bom? Bom, então com isso a gente já tem, né, duas formas de escrever a nossa resistência de entrada. Então eu posso dizer que a minha resistência de entrada, RI, vai ser igual, na verdade tem três formas. Né? Primeiro deixa eu arrumar esse R, ficou feio. Então eu posso dizer que ele vai ser igual a RB em paralelo com beta mais 1 que multiplica RE mais RE. Eu posso dizer que RI é igual a RB em paralelo com 1 mais GNRE que multiplica RP. Tá? Essa eu vou puxar um pouquinho para baixo porque ela é aproximada. Opa, levando a perninha do beta ali. Então isso aqui é aproximadamente igual. E eu tenho que RI, essa aqui é igual a RB em paralelo com RP mais beta mais 1 que multiplica RE. Pronto. Então essas duas de cima aqui são exatas. Né? Essa eu obtenho a partir da análise do modelo T. Essa eu obtenho a partir da análise do modelo Pi. Tá? E essa aqui é uma aproximação, que é muito usada. Mas é bem próxima, é uma boa aproximação. Tá bom? Então, nós temos essas três variações possíveis para escrever a resistência de entrada e qualquer uma delas vai servir. Tá? O que é importante vocês notarem é que a introdução do resistor RE no caminho do sinal, por conta da regra de reflexão de resistência, vai fazer com que a resistência da configuração emissor comum com resistência no emissor seja maior do que a resistência da configuração emissor comum pura. Na configuração emissor comum pura, nós tínhamos RB em paralelo com RP. E agora nós temos RB em paralelo com RP multiplicado por esse termo. E assim como nós falamos aqui, né, para a resistência de saída, esse termo é grande, portanto multiplicado por RO faz com que o efeito dele seja de uma resistência muito grande e a aproximação por RC seja boa. Aqui nesse caso, né, esse termo multiplicado por RP ajuda a melhorar a resistência de entrada. Normalmente eu posso botar em RB um valor grande, eu posso botar até 1 mega de repente, depende um pouquinho dos detalhes da minha implementação, mas o RP normalmente é da ordem de K, de quiloohm. Às vezes chega a dezena de K, mas na maioria das vezes é da ordem de quiloohm.
Então, quando eu multiplico isso por isso aqui, eu consigo uma resistência de entrada da ordem de dezenas de quilômetros, talvez chegando até uma centena de quilômetros. Tá? Como o RB pode ser grande, pode ser tipo 1 mega, então quem limita a resistência de entrada da configuração emissor comum simples, basicamente é o RP. Tá? E ao introduzir esse fator multiplicativo, melhora bastante a resistência de entrada. Então esse já é um primeiro motivo para a gente introduzir a resistência de emissor. Certo? Além disso, a gente tem que agora fazer o cálculo do ganho. Né? A gente tem que ver agora o cálculo do ganho. Então vejam, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui pelo modelo T. Eu acho que vai ser mais simples se a gente fizer a análise pelo modelo T. Tá bom? Então, quem é VP? VP é a tensão que está em cima de RE. Então está aqui, ó. VP. Lembram que para manter o modelo de pequenos sinais, eu preciso manter VP limitado a no máximo 10 mV? Ele tem que ser muito menor do que VT. VT é 25 mil e a gente convencionou usar 10 mV. Né? Então, quando eu estou na configuração emissor comum simples, eu poderia também ter desenhado o modelo T, eu não desenhei, mas a diferença do modelo T é que eu não teria esse RE aqui. Aqui seria reto. Né? E aí o que é que acontece? O sinal de entrada VI, que ele está aqui, ó, porque aqui eu tenho 3 sinais, né? Eu tenho VS, mas VS tem um divisor de tensão entre RS e a resistência de entrada. Se a resistência de entrada for grande e RS for pequeno, então VI é aproximadamente igual a VS, tudo bem. Né? Claro, pode acontecer que a minha resistência de entrada não seja muito grande e o RS seja grande, e aí eu vou ter um VI bem menor do que o VS, mas isso é um outro caso. Na maioria das vezes eu vou ter um RS pequeno. Se eu estiver usando um gerador de função de laboratório, por exemplo, para poder produzir um senoide, para testar meu circuito, isso aqui vai ser da ordem de 50 ohms. Né? E aí eu posso ter aqui uma resistência de entrada de 10 kΩ. Então, praticamente, o VI vai ser igual a VS. Tá? Agora, desse jeito que está aqui, note que VI, ele fica uma parte aqui, né, porque VI é desse ponto para o terra. Então, é desse ponto para o terra. Então, isso aqui vai funcionar como divisor de tensão. Uma parte de VI vai ficar em cima de VP, né, vai ficar em cima de RE com o valor de VP, e outra parte de VI vai ficar em cima desse resistor RE. Quem tem que estar limitado a 10 mV é esse cara aqui. Aqui não tem problema. Então, eu posso agora, nessa configuração emissor comum com resistência de emissor, eu posso, por exemplo, botar um VS da ordem de 100 mV, que na configuração emissor comum básica eu não podia. Porque se eu botasse 100 mV aqui e esse divisor de a resistência de entrada fosse muito maior que RS, praticamente os 100 mV daqui iam estar aqui. E aí eu ia ter 100 mV daqui para aqui, e na configuração emissor comum simples não tem RE. Então todos os 100 mV ficariam em cima do RE minúsculo. E aí eu teria uma distorção não linear muito grande. Nessa configuração agora, se eu usar um RE bem maior do que o RE minúsculo, então agora, além de aumentar bastante a minha resistência de entrada, né, porque o que eu tinha lá na outra configuração? Eu não tinha isso aqui, ó. Então a minha resistência de entrada era beta mais 1 mais RE, que dá igual a RP. Então eu tinha RB em paralelo com RP. Agora eu tenho esse fator multiplicativo. Eu estou tendo uma resistência de entrada bem maior. Além disso, agora eu tenho outra vantagem. Eu tenho o fato de que eu posso amplificar sinais maiores. Eu posso botar 100 mV aqui e, por exemplo, se RE for 10 vezes maior que RE minúsculo, significa que esses 100 mV vão se distribuir de tal forma que a tensão aqui vai ser 10 vezes menor do que a tensão total. Vai ser 10 vezes menor do que essa tensão aqui. Então aqui vai estar dentro do modelo de pequenos sinais. Certo? Então isso é uma vantagem. Eu posso agora usar esse circuito para amplificar sinais de amplitude mais alta. Isso significa que a configuração emissor comum com resistência de emissor, ao introduzir a resistência de emissor no caminho de sinal, eu melhoro a linearidade do meu circuito. Então isso é uma grande vantagem, certo? Isso é uma grande vantagem, além do aumento da resistência de entrada. Mais um motivo para eu trabalhar com esse RE aqui. Tá? Agora, claro, né, não só tem vantagem em tudo. O que vai acontecer agora? Vai acontecer que nem todo sinal VI de entrada vai servir para gerar amplificação na saída. Só a parte dele que ficar aqui em cima. Então, se esse VS aqui fosse de amplitude baixa, tipo 10 mV, então agora ia ficar mais ou menos 1 mV aqui e 9 mV aqui.
Só quem ia produzir ganho na saída ia ser 1 milivolt daqui. Então vocês já podem ir antevendo que um efeito colateral que eu vou ter dessa vantagem do aumento da resistência de entrada, da vantagem do aumento da linearidade, o preço que eu vou pagar por isso é que o meu ganho vai diminuir. Porque agora só uma pequena parcela do sinal de entrada gera a corrente que vai produzir a tensão de saída. Né? Porque a tensão de saída, na verdade, ela é produzida. O que o transistor faz é pegar essa diferença de tensão Vπ e produzir uma corrente na saída. Então ele não é um amplificador de tensão. Ele é um amplificador que a gente chama de transcondutância. Por isso que o importante é GM, que é a transcondutância, que é a razão entre a corrente de saída e a tensão de entrada. Agora, ao fazer essa corrente de saída passar por um equivalente de resistências, né, eu produzo uma tensão. E essa tensão, de acordo com o paralelo desses dois resistores e dessa corrente, essa tensão de saída pode ser maior do que essa. E aí eu tenho um ganho de tensão. Mas o transistor em si, o que ele amplifica é a corrente, certo? Ele amplifica uma corrente que é proporcional ao sinal de tensão de entrada. É isso que o transistor faz. Agora, isso aqui é o transistor. Aqui, desculpe, né? Esse cara não entra. Agora, isso aqui como um todo, ó, é o amplificador de tensão, que tem como coração o transistor. Tá? Mas que ele agora foi adaptado a produzir tensão na saída. Tá bom? Então, para a gente determinar quem é a tensão de saída, a gente agora vai ter que fazer um cálculo diferente. Né? Então, vamos começar a escrever quem é VO. Então, a gente vai dizer o seguinte: VO vai ser igual a menos GM Vp, que multiplica o paralelo de RC com RL. Lembre-se que o RO minúsculo a gente tirou porque o efeito dele dá para desprezar nesse caso. Né? E quem é Vp? Ora, Vp vai ser um divisor de tensão. Então, Vp vai ser RE sobre RE mais RE maiúsculo, que multiplica VI. Então, estou escrevendo isso a partir desse VI que está aqui, ó. E esse divisor de tensão, RE sobre RE mais RE maiúsculo. Aí eu consigo determinar o Vp. Tá? Na sequência, eu preciso escrever quem é VI em função de Vs. Então, quem é VI? VI é essa tensão aqui. Ó. Como é que ela se relaciona com o Vs? Por outro divisor de tensão. Então, VI vai ser igual a RI sobre RI mais RS, que multiplica Vs. Então, agora, substituindo o valor de VI aqui, então posso dizer que Vp vai ser igual a RE sobre RE mais RE, que multiplica RI sobre RI mais RS, tudo isso aqui multiplicando Vs. E agora eu posso substituir isso tudo aqui na expressão para VO. Então agora eu posso dizer que meu VO vai ser igual a menos RI sobre RI mais RS, que multiplica RE sobre RE mais RE maiúsculo, vezes GM, vezes RC em paralelo com RE. E agora falta multiplicar o VS aqui no final. Deixa eu botar ele para cá, para ficar mais organizadinho. VS vezes GM vezes RC em paralelo com RL. Ora, como eu quero ganho, o que é que eu vou fazer? Vou tirar o VS daqui e vou jogar para lá dividindo. Então eu vou dizer que meu VO sobre VS, que vai ser o meu ganho A, vai dar menos RI sobre RI mais RS. Eu posso substituir a expressão para RI que eu calculei antes se eu quiser, mas não precisa. Aqui eu tenho agora RE sobre RE mais RE maiúsculo, vezes GM, RC em paralelo com RL. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte, tá? Se vocês lembrarem, RE também é igual a alfa sobre GM. Então eu posso dizer que GM RE
é igual a alfa. Lembram de alfa? Alfa é beta sobre beta mais 1. Como beta é muito maior do que 1, então beta sobre beta mais 1, isso aqui dá aproximadamente igual a 1. Então eu posso vir aqui, ó, esse termo aqui, ó, e eu me livro dele e troco por 1. Então agora eu posso dizer que o meu VO, vou botar logo em termos de A, né, que eu ganho, o meu ganho A vai ser igual a menos RI sobre RI mais RS, que multiplica 1 sobre RE mais RE maiúsculo, que multiplica RC em paralelo com RL. Ora, eu tenho essa expressão para o ganho. Mas eu posso trabalhar um pouquinho nela. Vamos ver isso aqui, ó. 1 sobre RE mais RE maiúsculo, certo? Bom, então vamos dizer agora que eu vou multiplicar em cima e embaixo por GM. Vou multiplicar em cima e embaixo por GM, essa expressão aqui. Então vai ficar GM sobre GM-RE mais GM-RE. Então isso aqui vai dar GM sobre... Lembram que a gente disse que GM-RE é aproximadamente igual a 1? Então isso aqui eu vou trocar por 1. Então isso aqui vai dar 1 mais GM-RE. Então eu posso substituir esse termo aqui, ó, por esse termo aqui. E aí eu consigo escrever isso da seguinte maneira. O meu ganho A vai ser igual a menos RI sobre RI mais RS, que multiplica GM sobre 1 mais GM-RE. Ficou feio pra caramba isso aqui, vamos arrumar. Vezes RC em paralelo com RL. Tá? Então observem agora que essa expressão que eu calculei para o ganho, que ela é ligeiramente diferente dessa, essa é aproximadamente igual. Tá? Na verdade, a outra também é. Deixa assim. Essa expressão que eu calculei para o ganho, ela tem uma característica que é o seguinte. Se a gente lembrar da expressão para o ganho da configuração emissor comum simples, sem resistência no emissor, a gente vai lembrar que tem o divisor de tensão da entrada, entre a resistência de entrada e RS, tem RC em paralelo com RL, só que lá ele também está em paralelo com RO minúsculo, que aqui a gente viu que saiu porque o efeito dele é mais desprezível do que já era no outro caso, e tinha GM. E agora aconteceu que o ganho aparece dividido por 1 mais GM-RE. Então note que outra vez apareceu esse termo aqui, dividindo o ganho. Então eu vou escrever aqui embaixo qual seria o ganho da configuração emissor comum simples, vou botar com uma linha aqui para diferenciar, depois eu vou apagar, só para a gente comparar. Ele seria RI sobre RI mais RS, que multiplica GM, RO em paralelo com RL. Pronto. Só que o RO lá, né, ele era RC em paralelo com RO minúsculo. Né? E aqui eu poderia, no lugar de RC aqui, ó, chamar de RO, porque nesse caso RC é aproximadamente igual a RO. Então, se vocês observarem bem, comparem as expressões. Olha, RO em paralelo com RL, RO em paralelo com RL. RI sobre RI mais RS, RI sobre RI mais RS. GM multiplicando, GM multiplicando. Qual a diferença entre as duas? É que na configuração emissor comum com resistência no emissor, o ganho aparece dividido por uma GM-RL. E na configuração emissor comum sem resistência de emissor, não aparece. Então veja que esse fator aqui, que foi o mesmo que apareceu para multiplicar o RP, aumentando a resistência de entrada, foi o mesmo que apareceu para multiplicar o RO, né, tornando isso aqui mais próximo de infinito. Né? Lembrem-se que esse resistor RO, do efeito Early, ele modela a imperfeição do transistor enquanto fonte de corrente. O transistor é uma fonte de corrente controlada por tensão. Se ela fosse perfeita, a resistência daqui para aqui seria infinita. Quando eu faço a introdução do resistor RE, o que é que acontece?
Ao invés de aqui ter apenas RO, como eu tinha na configuração emissor comum simples, eu vou ter RO multiplicado por isso, e isso aqui é maior do que 1. Então eu estou aumentando a resistência paralela da minha fonte de corrente. Ou seja, eu estou fazendo com que a minha fonte de corrente, né, que ela tem essa resistência paralela que modela a imperfeição dela, eu estou fazendo que essa resistência seja ainda maior, aproximando ela do que seria uma fonte ideal, que não tem essa resistência paralela. Então a introdução do resistor de emissor, né, ele fez com que o transistor se aproximasse mais do ideal, que seria uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita, com resistência paralela infinita. Ela ficou infinita? Não, mas aumentou, então ficou mais próximo do ideal. Além disso, a gente viu que a resistência de entrada aumentou. E qual foi o preço? A gente viu também, né, que a não linearidade do circuito diminuiu. Agora eu posso usar sinais maiores, né, porque agora só uma parcela deles é que vai ficar aqui, então eu posso ter sinais maiores sem violar o modelo de pequenos sinais. Né? Então tudo isso está me dando o transistor mais próximo de uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita, com resistência paralela infinita, isso ficou mais próximo da realidade. Eu aumentei a resistência de entrada, eu melhorei a linearidade do circuito, porque agora eu posso amplificar sinais de amplitudes mais altas sem distorção não linear, tá? E tudo isso ao que custo? A esse custo aqui. Eu tive uma redução no ganho em relação à configuração emissor comum simples. Isso já estava meio que antecipado quando eu falei para vocês que agora só uma parte do sinal é quem vai provocar a corrente de saída, não mais todo como era antes, quando eu não tinha um RE, então a gente já tinha falado um pouco que o ganho ia cair, mas o que eu queria que vocês notassem é que o ganho caiu daquela mesma expressão que foi utilizada para mostrar que aumentou o efeito de RO, tá? E que aumentou, né, aumentou o efeito do RPI, melhorando a resistência de entrada. Então, por esses motivos, a configuração emissor comum com resistência no emissor, ela é uma opção que tem essas vantagens, permite uma maior resistência de entrada, você usa o transistor como fonte de corrente controlada por tensão mais próxima do que seria uma fonte de corrente controlada por tensão ideal, e você melhora a linearidade do circuito. Tá? Eu vou apagar esses pontos aqui, porque foi só para dar a explicação. Tá? Aqui a gente vai deixar RC mesmo, mas é igual a RO. Né? E eu vou apagar esse termo, essa parte aqui, que eu puxei lá da aula de emissor, da configuração emissor comum simples. Foi só para ficar fácil de mostrar comparativamente para vocês o efeito da introdução da resistência de emissor. Tá bom? É claro que agora, quando eu for fazer a polarização do circuito, né, eu tenho que levar em consideração que para fins de polarização eu tenho um único resistor. Né? Então, para fins de polarização, eu tenho esse resistor aqui. Na hora que eu for calcular a polarização do circuito, eu não posso botar só RE. Tá? Porque para a corrente DC, ela passa pelos dois resistores. Então, eu tenho que botar o somatório desses dois. Mas fora isso, a parte de polarização não muda nada. Tá bom? Bom, pessoal, obrigado por assistirem a aula, espero que vocês tenham compreendido e a gente segue na próxima aula com outra configuração. Muito obrigado.